Vamos estudar o livro Senhor, que eu possa ver, de Carlos Bacelli, orientado pelo Espírito Irmão José. Antes, peço a você que se inscreva no canal e ative o sino de notificação. Muito obrigado. A matéria, capítulo 12, Missão do Homem. No item 712 do Livro dos Espíritos, tem a seguinte questão: com que fim Deus fez atrativos os gozos dos bens materiais? Para instigar o homem ao cumprimento da sua missão e também para o provar na tentação. Essa foi a resposta do Espírito da Verdade. Qual seria, enfim, a missão do homem perante a criação? Qual seria a missão do homem na existência terra? Ou qual a missão do homem enquanto espírito eterno e imortal? A missão importante do homem na atualidade é o despertar da consciência para o fato de que o homem é espírito eterno e imortal, que ele tem, nas sucessivas reencarnações, a oportunidade de aprimorar as qualidades de Deus em sua alma. E também que tudo que ele estiver experienciando como aprendizado das lições, fica armazenado na alma, registrado no profundo da alma, de forma inapagável. E tudo que estiver sendo armazenado e pensado, como resultado dos pensamentos, constitui elementos que vão ser a matéria-prima das realizações, ou seja, o direcionamento do destino. Então, qual seria a missão do homem na Terra? É conscientizar que ele é espírito eterno e imortal e que tem dentro de si a vida perfeita de Deus e a materialização dessa vida perfeita de Deus ao longo da caminhada é manifestar a perfeição, porque à medida que essa perfeição da vida de Deus que está no interior de cada pessoa for manifestada no cotidiano, através do exercício da bondade, da inteligência, da misericórdia, da compaixão, do dever cumprido, ele vai exteriorizando cada vez mais a perfeição, de maneira que ele vai caminhando na eternidade da vida, sempre em direção a uma vida cada vez mais perfeita. Embora as nossas evidentes limitações no campo do conhecimento em torno da causa e finalidade da vida, nada nos impede a especulação respeitosa em torno dos desígnios do Criador, pelo que naturalmente depreendemos o homem chamado a cooperar com Deus no aperfeiçoamento de sua obra. Então, se nós formos pensar um pouquinho a respeito do desígnio de Deus para a nossa vida, é a manifestação da perfeição, da bondade, do amor ao próximo, da melhoria da inteligência, trabalhando também para que as boas qualidades de Deus possam ser propagadas para todas as pessoas ao redor e, se possível, para toda a humanidade. Então, o desígnio de Deus para com o homem aqui na face da Terra é fazer com que ele se aperfeiçoe a cada momento, aprimorando as virtudes de amor e bondade aos semelhantes, sempre prestando bons serviços de caridade, de entendimento, de misericórdia. Então, o desígnio de Deus do homem é, na realidade, fazer com que o homem se torne a cada dia mais perfeito, conscientizando o ensinamento do Senhor Jesus,
o reino de Deus está dentro de vós. Ou que ele também afirmou, eu e o Pai somos um. Ou seja, conscientizar que cada ser humano possui dentro de si a vida perfeita. E, à medida que for exteriorizando as qualidades de Deus dessa vida perfeita, é a perfeição que vai se manifestando em cada momento. E também, naturalmente, o homem é chamado a cooperar com Deus no aperfeiçoamento de sua obra. De que maneira podemos colaborar com Deus no aperfeiçoamento da obra divina? É manifestar cada um na consciência que o homem é filho de Deus, que Deus é o Pai, que a vida é de Deus, essa vida é perfeita, imutável, contém dentro de si todas as qualidades, virtudes e atributos de Deus, ou seja, a suprema sabedoria do universo está dentro dessa vida perfeita de Deus. Então, o homem, de acordo com as suas existências, ele vai exteriorizando através do estudo, do trabalho, do dever cumprido, na melhoria do conhecimento, exteriorizando cada vez mais a inteligência. Daí ele vai colaborando para que a obra divina na face da terra vai se concretizando, vai se aperfeiçoando. Por quê? Na medida que o homem ele se conscientiza da sua vida perfeita e vive de acordo com a vontade de Deus, ele se torna também aquela pessoa capaz de iluminar todas as pessoas ao redor, através do exemplo, através da propagação das vibrações do pensamento, através das boas palavras, do trabalho que faz em benefício do próximo. Então o ser humano ele vai colaborando com todos ao redor para que todos caminhem em direção a essa perfeição. Convenhamos que a existência humana sobre a face da Terra não é a mesma de milhares de anos atrás, em todos os aspectos em que pesa a lamentável ação predatória contra a natureza. A verdade é que as civilizações evoluíram e com elas a inteligência do homem. Então, no decorrer da longa existência, nas sucessivas reencarnações, o homem ele veio melhorando o conhecimento, ele veio aprimorando a inteligência e as qualidades de Deus. Ele veio se melhorando, apesar de que ainda nos dias de hoje paira na mente humana a belicosidade, o combate uns aos outros, o egoísmo ainda é muito acentuado, de maneira que o amai-vos uns aos outros, ensinado pelo Senhor Jesus, ainda não está sendo praticado conforme a esperança do Criador. Portanto, a civilização veio evoluindo, proporcionando ao homem também o aprimoramento da inteligência, o desenvolvimento cada vez mais da inteligência. Mas, na verdade, desde os primórdios dos tempos, a vida que vivifica, que faz viver o homem, foi sempre a mesma vida, ou seja, a vida perfeita. Contém dentro de si tudo o que Deus é, a vida. Então, à medida que o homem vai pesquisando, trabalhando e se desenvolvendo em todos os sentidos, ele vai exteriorizando o conteúdo infinito que consta na vida perfeita de Deus. Portanto, o homem ele tem a suprema sabedoria do universo latente dentro da vida, ou seja, à medida que ele vai exteriorizando as boas qualidades, também
a inteligência propriamente dita vai se manifestando com mais ênfase, mais destaque. Lembre-se que o Criador não permite que determinadas invenções, avanços na inteligência e no conhecimento sejam alcançados pelo homem, devido ao seu nível moral, porque a cada conquista realizada na área da ciência, do conhecimento, a primeira coisa que se emprega é no aspecto bélico, no aspecto de construção de equipamentos, de matança de grande número de pessoas. O espírito criado simples e ignorante, a pouco e pouco se expande e do planeta que habita passará à conquista de outros mundos, com o propósito único de se elevar na hierarquia dos seres. Veja que criados simples e ignorantes, desde a época dos primatas. Na verdade, falamos época dos primatas, mas todos os seres que se desenvolveram através dos primatas, basicamente foram aqueles que vieram do sistema Capella. Portanto, eram espíritos extremamente inteligentes e avançados. Só lhes faltava o adiantamento moral que exercitaram na Terra ao longo das existências, ou então alguns ainda estão exercitando e não conseguiram alcançar esse desenvolvimento moral esperado, e provável que, juntamente com muitos, esses que não conseguem desenvolvimento moral, serão levados na caravana de expulsão da Terra para outros orbes mais primitivos, compatíveis com os níveis que manifestam no momento. É óbvio que chegará a Deus, é óbvio que não chegará a Deus, mas em sua condição de co-criador, deve atingir mais altos patamares, nivelando-se um dia na eternidade ao Cristo que lhe foi concedido por modelo de perfeição. Veja que, então, qual é a missão do homem? Prioridade que ele se conscientize da natureza divina, de Filho de Deus, de ser um espírito eterno, imortal, indestrutível, e que tem dentro de si a perfeita vida de Deus, dotado de infinita sabedoria e infinitas possibilidades. Por isso que diz aqui, dentro da eternidade da vida, e dependendo de como estivesse desenvolvendo no seu nível de evolução, ele vai alcançando patamares cada vez mais elevados. Não apenas na área do conhecimento e da inteligência, mas, sobretudo, na conquista dos aspectos morais. Por isso que diz aqui, é óbvio que não chegará a Deus, mas em sua condição de co-criador, deve atingir mais altos patamares, nivelando-se um dia na eternidade ao Cristo que lhe foi dado de exemplo. Então, um dia na eternidade. Portanto, no momento atual, o ser humano, ele já vive a eternidade. Não é que ele vai viver amanhã ou depois ou no futuro. Ele já está vivendo agora a eternidade da vida, porque a vida é perfeita, eterna, imortal, imutável. E conscientizar essa perfeição e procurar manifestar no cotidiano que o sublime Mestre Jesus nos ensinou, não é? Fazer ao outro o que gostaria que ele fizesse, de maneira a viver a bondade, o amor, a benevolência, o perdão, todos os dias, viver agora, conscientizando-se de que o homem é espírito eterno e imortal. E a cada momento da vida, ele está vivendo a eternidade.
Não é que vai viver a eternidade amanhã. Já estamos vivendo hoje a eternidade. E hoje, dentro de tudo que estamos realizando, diz aqui o Espírito Irmão José, orientador desse livro, diz que em sua condição de co-criador, ou seja, Deus nos deu a possibilidade de realizarmos as coisas que desejamos, ou seja, através do pensamento, da concentração mental, da mentalização, ligar-se com o mundo perfeito de Deus. O reino de Deus está dentro de vós. Então, ligando-se com o mundo perfeito de Deus, extrair a sabedoria necessária para o desenvolvimento de todas as coisas. Então, essa concentração mental, imaginando o desenvolvimento de alguma coisa, faz com que se entre em contato com o mundo espiritual, onde espíritos mais aperfeiçoados, versados ao conhecimento daquilo que se deseja desenvolver, então ele estará se conectando e colaborando para que o conhecimento seja transmitido e possa ser concretizado aqui na Terra. Então, aparentemente, o ser humano pensa que evolui porque é um estudioso, porque ele está fazendo as coisas. Ele evolui porque está em permanente contato junto com os benfeitores espirituais, notadamente, em alguns casos, o anjo protetor ou o espírito protetor, que continuamente procura orientar, intuindo para o caminho do bem, para o êxito, para o progresso. O universo é a bendita oficina do Espírito. O universo é a bendita oficina do Espírito. Universo. Por quê? Porque no universo constam bilhões e bilhões de estrelas, de sóis. E cada uma delas sendo uma determinada morada de acordo com o nível de evolução do espírito. Portanto, quando aqui na Terra o espírito conseguir se aperfeiçoar dentro de um nível considerado suficiente, os benfeitores que trabalham para o progresso do espírito aqui na Terra, os benfeitores vão conduzir para outras oficinas de trabalho, para que continue no eterno aperfeiçoamento, sempre colaborando para com os que estiverem ao redor, promovendo-se através da reencarnação, que não se limita ao orbe terrestre. O espírito entrará em contato com outras comunidades siderais e adquirirá novas percepções que alargarão quase ao infinito horizonte de suas possibilidades de ascensão. Portanto, na bênção das sucessivas reencarnações, na pluralidade das existências, o ser humano aperfeiçoa as suas qualidades de Deus a cada existência que passar aqui na Terra. E diz que a reencarnação não se limita apenas ao orbe terrestre. Ele entrará em contato também com outras comunidades siderais. Claro, de acordo com o nível de aperfeiçoamento alcançado e que seja suficiente para estar junto com os seres mais aperfeiçoados. Da mesma forma, não adianta eu querer entrar numa escola de alto nível para estudar uma determinada matéria se eu não estiver a par, e nem estando a par e nem tendo condições de acompanhar e entender. Então, realmente o espírito, quando ele estiver mais aperfeiçoado nas qualidades, tanto obtendo instruções aqui do mundo material,
quanto do mundo espiritual, então ele estará apto para acompanhar a evolução, provavelmente em outras comunidades siderais, que alargarão quase ao infinito o horizonte de suas possibilidades de ascensão. Não é maravilhoso tudo isso? Pensar que jamais ficaremos estagnados e que a cada momento estamos nos movendo e procurando o progresso. É lógico inferir que, de maneira geral, o espírito vinculado à evolução do planeta esteja fadado a fazer a sua evolução sobre a sua face, para que, elevando-se, promova a elevação da casa planetária que habita. Não é? Então, estando aqui na Terra, nós temos o dever de progredir em todos os aspectos. Tanto é que o mundo espiritual nos situa no local mais adequado, segundo a nossa necessidade de aprimoramento e aperfeiçoamento. Portanto, o ambiente, o local, as pessoas com as quais vivemos, tudo corresponde exatamente ao nível de merecimento da nossa evolução espiritual. Dependendo da nossa evolução, naturalmente, o mundo espiritual nos coloca em ambientes adequados, de acordo com a escola necessária para o aprimoramento, para o estudo e evolução. Então, elevando-se, promova a elevação da casa planetária que habita. Então, é dever, missão do homem, tornar a nossa casa planetária um local mais agradável de se viver. E hoje, é um mundo agradável de se viver? Não tenha dúvida que sim. Porém, a cada momento, vivemos assim num nível emocional mais elevado, porque não sabemos o que pode acontecer e no instante seguinte. Tal a tensão que existe entre os governantes e os povos do mundo. Não apenas isso, mesmo na nossa vizinhança, estamos sempre atentos quanto às possibilidades que possa acontecer, porquanto não temos tranquilidade em vista dos assaltos, das pessoas estranhas que rondam essas localidades, todas as coisas que estão acontecendo. Então veja, não é um mundo tão agradável quanto poderia ser esse mundo que habitamos. E cabe a cada um de nós trabalharmos para tornar este mundo um local maravilhoso de se viver. É responsabilidade de cada um. Embora é possível que apenas uma única pessoa não consiga promover a transformação no mundo. Porém, as grandes transformações não são realizadas pela multidão. Em geral, a liderança cabe a alguma pessoa escolhida por Deus de forma bem espiritualizada, com autoconhecimento das verdades e que possa liderar a comunidade em termos de melhoria nas qualidades morais e nos seus atributos de Deus. A Terra não se regenerará sem que a humanidade se regenere e não atingirá a posição de mundo feliz sem que o homem aprenda a ser feliz com a felicidade que venha a proporcionar ao semelhante. Então, estamos entrando numa fase de mundo de regeneração. Mas para que tenhamos um mundo em regeneração, é preciso que tenhamos na alma os ímpetos de regenerar, de melhorar, de viver uma vida melhor, de ser feliz, de ajudar o próximo, de viver em harmonia, de saber perdoar, de amar, como ensinou-nos o Senhor Jesus.
Se pensarmos muito nesses termos, imaginamos que esse mundo feliz está tão distante, talvez inimaginável na situação atual. Veja o mundo atual como estamos vivendo. Não é? Praticamente quase não temos água potável, porque o homem acabou deteriorando a qualidade da água do planeta Terra. Os animais são criados para matança, para sacrificar, porque a comunidade internacional ainda consome muito cadáver de animal, coisa que se iniciou no primitivismo, nas épocas dos primatas. E até hoje, ainda, no nível que se encontra, o homem consome cadáver de animal, criando para sacrificar. É uma coisa impensável. E faz de tudo para que os elementos dentro das famílias deixem de beber, deixem de se drogar, de se intoxicar, de caminhar na senda do mal. Porém, existem bilhões e bilhões de instrumentos de jogos diários que ensinam como matar. Muitas empresas bilionárias que produzem bebidas alcoólicas de todos os tipos e são propagadas e divulgadas aos quatro ventos, né? E quer que as famílias tenham em seus lares homens corretos, que não bebam, que não se desviem do caminho. Então, os filmes que passam em qualquer tipo de comunicação são basicamente de destruição e de matança, de explosão, de danos ao semelhante. Novelas, tudo de traição, exemplificando cenas dantescas de traição, de infidelidade, de maldade ao próximo. Como é que a sociedade pode melhorar? Então, se esperarmos um mundo melhor, esperamos sim, porém, imaginamos que esteja muito distante, apesar de que os acontecimentos são repentinos, né? O mundo espiritual trabalha intensivamente para promover o saneamento espiritual dos elementos prejudiciais da Terra. Por isso que acontecem repentinas situações dramáticas de infortúnio, onde são retiradas muitas pessoas simultaneamente. Portanto, os homens aprendem a ser felizes com a felicidade que venham a proporcionar ao semelhante. Então, o homem aprende a ser feliz proporcionando felicidade ao semelhante, como naquele caso de um imperador que tinha um príncipe e que vivia praticamente enclausurado, sempre muito triste, deprimido e envolto numa sombra de infelicidade. O imperador, o rei, ele designou uma quantia considerável para qualquer dos sábios que conseguisse fazer o príncipe mais feliz e que ele sorrisse. Diversos sábios se reuniram e foram tentando, mas não conseguiram. Um senhor bastante simples da comunidade, mal vestido, pediu para ter acesso ao príncipe, que ele faria o príncipe feliz e que ele poderia sorrir. Os mais sábios do reino não conseguiram. Porém, como o rei queria que o príncipe ficasse feliz, deu oportunidade àquela pessoa bastante simplória que chegou e disse ao príncipe: príncipe, aqui tem um papel. Você coloca em oposição a uma vela, a uma luz, e siga o que estiver escrito e você vai ser feliz. E o príncipe, fazendo o que foi recomendado,
ele colocou o papel em oposição à luz e viu que estava escrito: fazer todos os dias uma pessoa feliz. Faça o bem pelo menos uma vez ao dia. E ele começou a fazer isso e encontrou a felicidade, a alegria, ou a vontade de viver alegremente. Então, o homem aprende a ser feliz com a felicidade que vem a proporcionar ao semelhante. Não adianta você ter a intenção de ser feliz buscando todos os proveitos egoisticamente para si. É importante que trabalhe sim, obtenha riqueza, mas que tenha o propósito de proporcionar felicidade ao maior número de pessoas. Do aproveitamento de cada espírito na vida que se sucedem, depende o grau de evolução que possa atingir no menor espaço de tempo possível. Os que se esforçam avançam com rapidez, ao passo que os ociosos se transformam em retardatários, sendo muitos deles enviados a mundos cosentâneos com o seu estado íntimo. Ou seja, aqueles que avançam, eles avançam de acordo com o grau de esforço empreendido na busca incessante do conhecimento, do trabalho, do amor ao próximo. Ele vai evoluindo. Principalmente deve o homem evoluir na consciência espiritual de que a vida é uma vida divina, que Deus habita o interior de cada pessoa, e respeitar esse Deus que se aloja no interior de cada pessoa. Por isso, também entender que a vida é imortal, que Deus é Pai e que todos os seres são irmãos entre si, irmãos em Deus. Esse é o entendimento que faz com que o ser humano progrida a cada momento. Mas tem os que ficam retardatários e que não aceitam de forma nenhuma esse entendimento. Quando fala que o homem é filho de Deus, a primeira coisa que ouvimos em muitos casos é a zombaria, a negação, não é? Mas isso não impede que a verdade seja realmente que o homem é um ser divino, um ser dotado de qualidades perfeitas e que, colocadas em práticas a bem dos semelhantes, consegue formar um mundo feliz. A matéria em todos os graus em que se manifeste do estado mais grosseiro ao mais etéreo, figurativamente não passa de uma pedra de esmeril que se gasta com a finalidade de afiar o corte da lâmina. Bem, aqui significa que a matéria é matéria em qualquer circunstância do universo. Apenas ele vai se tornando mais etérea. Mas o corpo espiritual é matéria, não é? Não é uma matéria grosseira como nós a conhecemos, mas é ainda um elemento material. O corpo perispiritual, que o espírito utiliza no mundo espiritual, é também ainda material. Material bem etéreo e rarefeito, mas é material. Então, em qualquer esfera que estivermos, a matéria, em todos os graus em que se manifeste, do mais grosseiro ao mais etéreo, figurativamente não passa de um material de trabalho do espírito, na sua fase de infinita evolução e progresso. Nada que não se identifique com a essência divina foi criado para a eternidade. Olha o que o Espírito Irmão José está afirmando. Nada que não se identifique com a essência divina do Criador foi criado para a eternidade. Mas o homem é filho de Deus. Ele foi criado para a eternidade. Não é uma maravilha? Não é? O homem vive uma vida eterna, imortal, indestrutível, perfeita. A cada dia ele procura manifestar
a perfeição. E a cada dia ele consegue fazer com que o viver alcance um aspecto divino, de tão sublime e perfeito que possa estar manifestando. Existe Deus exceto Deus e o Espírito que identificar-se em plenitude com Ele, todas as demais coisas haverão de passar. Então, Deus e o Espírito são eternos, né? E não passam, vive a eternidade. Todo momento vivemos a eternidade. Você já fez uma reflexão a respeito do seguinte? Veja você em relação à Terra, né? Qual o seu grau de importância na Terra em termos de ocupação de espaço físico? É quase nada, né? E de você relativamente junto ao Sol? Você é menor do que um átomo. E se você estiver lá no braço de Orion, do sistema da nova galáxia? Você não existe. E se você se afastar bilhões e bilhões de anos-luz da galáxia Nova Láctea, o que você é? Você é nada. Você é absolutamente nada. Então, veja esse nada pensante de um poder fora do comum, que vive pela eternidade, que é capaz de entender todas as coisas do universo. Veja quem que você é. Filosoficamente, é um exercício estranho. Mas se você estiver perto do Sol, você é nada. Se você for mesmo na própria Terra, você é nada. Um ser que não se enxerga. Não é? Então veja, e é um ser de vida eterna, imortal, indestrutível, tão grandioso quanto o próprio universo, que é a própria vida de Deus. Você está vivo dentro da consciência de Deus, de perfeição. Faça esse exercício filosófico, mental, algumas vezes, e verifique como você é um ser divino, perfeito, que Deus te criou para a eternidade, para que você evoluísse a tal ponto de colaborar como Cristo planetário na elaboração dos mundos, na condução espiritual de várias humanidades. Esse é o seu objetivo, que, dependendo da evolução, um dia vai alcançar. Então, a missão do homem é a de transcender a si mesmo. Né? Então, faça o exercício filosófico, mental, de verificar quem você é. Você se julga tão importante? Veja quem você é em relação à Terra. É um nada. Em relação ao Sol, continua sendo nada. Em relação ao braço Orião da Nova Láctea, mais ainda é um nada. E se você afastar bilhões e bilhões de anos-luz da Nova Láctea? É nada. Né? Mas então a missão do homem é a de transcender a si mesmo. O homem não é matéria, não é esse corpo carnal. É a suprema inteligência do universo. É a vida perfeita e imortal. Todos os desafios e obstáculos, inclusive o mal, cuja existência é fictícia, unicamente concorrem para o despertar das faculdades latentes que no espírito se encerram, para o seu despertar de desenvolvimento ao ponto máximo. Né? Conforme nós já estudamos várias vezes, desafios, obstáculos, inclusive o mal, são instrumentos para o aperfeiçoamento do homem, para que ele manifeste e exteriorize a inteligência e a capacidade. São situações que ocorrem de acordo com a necessidade de aprimoramento da alma, para que, exatamente, diz aqui, para o seu despertar e desenvolvimento ao ponto máximo. Então,
tudo que vier é motivo de gratidão, porque refere-se à necessidade de aprimoramento, de aperfeiçoamento. Daí a necessidade de o espírito em trânsito para os altiplanos da vida não se apegar ao que é transitório, sob pena de distrair-se do que lhe é essencial, estagiando por anos a fio e talvez por séculos, quase na mesma situação em que se permite embaraçar. Conforme nós afirmamos várias vezes, por esta estrada passarei uma única vez. Significa que não devemos ficar estacionados, devemos avançar no conhecimento, na bondade, na manifestação do Deus interior em benefício do próximo. Quando acontece de ficar estacionado, quando o espírito se detém em demasia em determinado trecho do caminho, aliando-se ao esforço de subida, na excessiva contemplação da paisagem em torno, as leis da criação vêm em seu auxílio e, através do aguilhão da dor, procura subtraí-lo ao comodismo. Então, se ficar muito estacionado, sem perspectiva de evolução, o mundo espiritual providencia alguma forma de fazer com que ele saia do comodismo, né? Se a riqueza é motivo de estagnação, repentinamente pode ter um colapso de uma perda, fazendo com que aquele espírito necessite passar pela privação, sofrimento e tente sair do comodismo, melhorando-se na área do progresso. Portanto, sem que transpirasse por todos os poros e por ambos os olhos, em seu incontido anseio de luz, o espírito se perpetuaria nas sombras da ignorância. Então, a sua existência simplesmente não se justificaria e, de resto, a própria criação divina. Portanto, o ser humano, ele continuamente vai se esforçando no caminho da evolução. E Deus, através dos benfeitores espirituais, procura amparar nessa evolução, instruindo em tudo o que necessitamos, inclusive nos colocando em locais com os instrumentos adequados. Quero agradecer imensamente sua atenção. Obrigado. Vamos fazer a oração. Peço a você que acalme, concentre-se e mentalmente acompanhe a oração. Senhor, elevando o nosso pensamento ao Senhor Jesus, rogamos que nos conduza para os planos cada vez mais elevados, no conhecimento, na bondade, no amor aos semelhantes, sobretudo desenvolvendo também a inteligência. Deus, superamos muitos obstáculos até o presente momento. Esforçamo-nos incansavelmente na melhoria das qualidades de Deus. Estimamos, sobretudo, reservar energias para os trabalhos de caridade e serviço ao bem dos semelhantes. Estamos exatamente neste momento pensando na eternidade, porém exercitando todos os sintomas de bondade da virtude de amor aos semelhantes. Agradecemos a Deus que sempre nos orienta, abençoa e protege. Que assim seja. Graças a Deus. O livro que estudamos, Senhor, que eu possa ver, os pedidos de orações, bem como agendamento das consultas espirituais, você pode fazer através deste site. Obrigado pela atenção. Deus abençoe sempre.